com toda a lista da nossa vida para nos castigar, para nos condenar. Não confiamos que Deus é capaz de perdoar o nosso pecado e cancelar definitivamente aquelas faltas que, arrependidos, pedimos perdão. Deus só não perdoa quem não pede perdão, ou quem pede mal. O que é pedir mal? Eu dou um tapa na cara do Hildson. E aí, eu digo, Hildson, perdoa aí. Isso é jeito de pedir perdão? Aí amanhã eu dou outro tapa na cara dele. Não. Deus, repitam, Deus merece todo o meu amor. Deus tem direito sobre mim. Pensou nisso? Deus tem direitos. Direitos, porque Ele é o nosso Criador. O Criador, Ele pode fazer o que Ele quiser com a coisa criada. Ele é o Criador? Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas, além de ser Criador, ao pecarmos e ao fazermos o mal, e ao atrairmos a maldição sobre nós e o inferno, Deus amou tanto o mundo, São João diz, capítulo 3, 16 de João. Deus amou tanto o mundo. O mundo não é o mundo. Deus amou cada um de nós. De tal modo que deu o seu Filho para nos salvar, nos libertar. Então Deus também tem direitos porque Ele nos restaurou, nos salvou. Amém? Quem entendeu? Amém? Amém. Não só direito de criação, mas direito de redenção. Mas Deus não nos força a amá-lo. Ele nos ama gratuitamente, espera o amor da nossa parte gratuitamente. Amém? É o que Ele espera. Que eu o ame, porque amor com amor se paga, dizia São João. São João da Cruz. Eu preciso amar a Deus porque é meu dever amar a Deus. E ainda mais, além de nos criar, além de nos redimir na cruz, Ele continua perdoando os meus pecados. E de fato Ele perdoa. Continua comigo aí. Aceitar o perdão gratuito do Senhor pode ser muito difícil. Aceitar o perdão dos irmãos também. Perdoar a si mesmo ainda mais. Preste atenção, preste atenção. Todos nós precisamos de cura interior. O que é a cura interior? É a cura das feridas emocionais, psíquicas. Porque nós temos dificuldade de aceitar o perdão de Deus. Nós temos dificuldade de aceitar o perdão do irmão. E nós temos dificuldades de perdoar a nós mesmos. Para que eu fiz aquilo? Quantas pessoas entram em depressão porque não conseguem se perdoar? Por isso eu preciso dizer em oração, em nome de Jesus, eu me perdoo. Repitam, em nome de Jesus, eu me perdoo. Padre, mas foi uma grande besteira. Eu me perdoo. E aceitar também que o outro nos perdoe. Aceitar o perdão do outro. Mas é como uma escadinha.
Se eu tenho dificuldade de aceitar o perdão de Deus, eu tenho dificuldade de aceitar o perdão do irmão e eu também tenho dificuldade de aceitar as minhas próprias falhas, os meus próprios erros. Amém? Veja o que Deus nos assegura sobre o perdão no livro do profeta Miqueias. Está aí o texto. Miqueias capítulo 7. Está no livro aí que vocês adquiriram. Miqueias 7, 18 a 19. Vocês vão ler junto com a Tati. Qual é o Deus que, como vós, apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto de seu povo, que não se ira para sempre, porque prefere a misericórdia? Uma vez mais, tende piedade de nós, esquecei as nossas faltas e jogai nossos pecados nas profundezas do mar. Diz o profeta Miqueias: qual é o Deus que, como vós, apaga, repita, apaga. 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 O que é apagar? É apagar. Apagar, apagou. Quem usa o computador sabe que quando você apaga uma coisa que não era para apagar, já era. Hã? Você fez um trabalho todinho. Uma vez eu estava pregando, imagina com o meu tablet aqui, tudo direitinho. Aí não sei o que foi que eu mexi, tchum, apagou tudo. Ali, eu fiquei ali no ambão. No piloto automático. Só que quem é esperto em tecnologia, quem é esperto em computação, sabe que o computador, o tablet, o telefone tem uma memória interna. Como é que chama isso? Uma memória RAM. Por exemplo, você apagou tudo. Vou apagar que minha mulher não veio. Vou apagar tudo aqui. Apagou. Aí ela leva o celular para a polícia. Chega lá, a polícia acha tudo de volta. Porque tem uma memória RAM. Não é de RAMzinha não, viu? A RAM já está torrada há muito tempo. Presta atenção. Deus não tem memória RAM. Era para ter ouvido um glória a Deus. Uhul! Celebrai a Cristo. Sabe o que significa? Quando Ele perdoa, Ele perdoa. Glória a Deus. Essa é a nossa chance. Essa é a nossa oportunidade. Criar vergonha e deixar de pecar. Porque da parte de Deus Ele perdoa. Está aqui, ó. Miqueias dizendo: qual é o Deus que, como vós, apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto do seu povo, que não se ira para sempre, porque prefere a misericórdia. Nosso cerco esse ano é sobre a confiança, Padre, na divina misericórdia. Deus prefere perdoar. E por que que tu, infeliz, prefere guardar mágoa? Tu prefere guardar 1918, Padre. Então dentro mais na boca, mas eu me lembro. Me lembro como foi hoje que me fizeram isso, meu marido bateu na minha cara, e até hoje eu sinto, Padre, minha cara, quando eu me lembro. Claro, quando você se lembra, porque você tem memória, não é RAM, mas deve ser outra memória, sapo, cururu, sei lá o quê. Nós temos memória. Eu vi isso essa semana, eu fiquei impressionado. Presta atenção. Quem é que já viu a foto da Igreja das Santas Chagas? Quem já viu? Já viram, não viram? O modelo daquela Igreja das Santas Chagas. Amanhã eu vou para lá. Uhul!
Tomar banho de cachoeira. Pois bem, essa semana eu fui rezando com os meus antepassados. Eu não sabia nada dos meus antepassados, só até o meu avô e minha avó. E uma bisavó de um lado, o nome da minha avó ainda estava errado, que eu não sabia, era com C, eu achava que era com S, e pouca coisa. Aí, no dia que eu fui lá no Hesed, o irmão, é o nome dele? Maria, é? Luiz Maria disse: padre, o senhor sabe de uma coisa? Eu digo: sei não, que você não me contou ainda, irmão. Padre, tem um aplicativo que a gente descobre, olha aqui. E eu disse: meu Deus, como é que esse menino sabe que eu estava atrás desse negócio? E o irmão Maria lá, Luiz Maria me ensinou, e aí eu fui encontrar. Descobri, sabe o quê? Que um dos meus escancha-vô foi quem fundou a cidade de Serra Talhada, Pernambuco. Serra Talhada. Agostinho Nunes de Magalhães, um português que veio lá de Portugal, em 1700, comprou 4 fazendas, uma delas no pé da serra, que ele chamou de Serra Talhada, e ali, em 1790, a filha dele, Filadélfia Nunes de Magalhães, com a ajuda dos escravos, fez uma igreja, uma capela, dedicada a Nossa Senhora da Penha, que é a padroeira de Serra Talhada e Nossa Senhora da Penha. Nasceu daquela capela. E aí eu fui escacaviar e descobri, porque essa capela ainda hoje existe, né? A mulher já quer saber o aplicativo. A perguntar o Frei. Depois eu digo para vocês. Preste atenção. Senão vocês vão cutucar o celular agora. E aí eu fui atrás. Essa primeira capela foi construída em frente à casa desse meu escanchavô. Dali começou uma feira, dia de segunda-feira. Era parada, porque era passagem para Paraíba, Ceará, Pernambuco, do lado do rio Pajeú, e a cidade começou a crescer, chamada de Vila Bela. E depois, em 1900 e pouco, foi por um decreto de Agamenon Magalhães, político, foi transformada, foi redenominada para Serra Talhada. Mas qual é a surpresa que eu tive? Na hora que eu vi a capela, que não está lá, porque depois fizeram outra maior, que é a igreja atual, co-catedral, a capela é simplesmente a cara das Santas Chagas. E eu fiquei assim, Porque quando eu fui escolher, eu vi várias imagens que eu ia escolher como fazer a capela das Santas Chagas. Várias, eu vi várias. Imagina o tanto de igreja que eu vi no mundo, em Roma, em todo canto. Mas me chamou a atenção numa fazenda de Pernambuco, que não era de Serra Talhada. Mas eu escolhi aquele modelo. Quando eu chego lá na paróquia, na qual está a igreja, o padre disse: padre, eu tenho um modelo aqui para a capela, se o senhor quiser. Quando eu olhei, era a mesma que eu tinha escolhido. E agora eu vi a torre, a fachada de uma e a fachada da outra, igual. E o padre Silvio disse assim: padre, isso daí é a sua memória afetiva, intelectual, não sei de que lá. Como é que pode uma coisa de 1790 estar num descendente, que é padre, que está para construir uma capela? Porque as nossas emoções, as nossas memórias, a nossa imaginação, tudo isso está ligado à nossa árvore genealógica. Por isso que a gente tem que rezar por eles. Olha o que eu descobri. Esse homem casou-se com uma índia,
que possivelmente era filha de um português com uma índia, né? Já era uma cabocla, né? Que chama. Ele casou-se com essa moça. E um dia, ele era rico, tal, dono de fazendeiro. Ele estava com dinheiro numa viagem e botou o dinheiro debaixo da cabeça. E foi dormir. E 2 escravos pegaram uma pedra e mataram ele para roubar. E ele foi assassinado. Os escravos foram presos e sentenciados à morte. E a esposa dele, essa índia, chegou para o delegado e disse: não matem eles. Prenda-os e até o final da minha vida eu vou trazer a comida deles na prisão. Essa pessoa faz parte dos meus antepassados. Uma história de perdão. Entendem? Uma história de perdão. Mas nem sempre na nossa história existe história de perdão. Existe história de raiva que passa de pai para filho, para neto, bisneto, tataraneto, escancha-neto, e lá vai neto. Isso é guardado na família, até como se fosse um orgulho. Comigo é assim, bateu, levou. Quem perdoa é Deus, eu é na ponta da faca. Eu pago com a mesma moeda. Você paga com a mesma moeda e morre com a mesma moeda. E a moeda continua para fazer o mal aos outros. O perdão de Deus é irreversível. Deus não tem memória RAM para guardar as minhas faltas. Ele olha lá, não tem mais nada. Porque quem ama, diz Santa Teresinha, vimos semana passada, quem ama não sabe calcular. Quem ama não fica dizendo: eu já lhe perdoei. Pedro era sabidão, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes já está bom? Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Dá quanto? 70 vezes 7, 400? Quanto é que dá? 70 vezes 7. 490. 490. Mas não é para você contar, não. Jesus disse: não te digo 7, mas 70 vezes 7, vai dizer sempre, sempre, sempre. Não conte quantas vezes foi preciso perdoar seu marido, sua esposa, seu filho, aquela vizinha chata. Não conte. E aí ele conta a história, foi essa semana, terça-feira, o evangelho, o homem devia uma fortuna, 10 milhões de talentos. Uma soma incalculável. Faça ele pagar, se não venda ele, a mulher, os filhos. Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia, eu não tenho como pagar. E o patrão fez o quê? Perdoou. 10 milhões de talento. Um talento era um dia de serviço. Você imagina a fortuna que era. Aí lá fora ele encontrou um. Ei, velhaco, vem cá. Tu me deve 100 moedas, né? Pois pague. Meu amigo, eu não tenho não. Pague. Não, chama a polícia, prenda esse vergonha, me deve. O cara tinha acabado de receber perdão. Do lado de fora ele já pega o outro e manda para a cadeia. Aí o patrão soube e disse: vem cá, chama esse vergonha para cá. Vem cá, tu se lembra que quanto tu me devia? E eu não te perdoei. E por que lá fora tu pegou aquele teu companheiro, está preso por causa de 100 moedas velhas, que não é nada diante do que tu devia? Agora você vai pagar tudo até o último centavo. Isso se chama purgatório.
purgatório. Quem não aprender a perdoar aqui na terra pode esticar. Pode esticar, sabendo que lá no purgatório você vai sair de lá aprendendo a amar. Vai para o céu um dia, mas ninguém sabe quanto tempo você vai ficar lá. Nossa Senhora disse a Lúcia que a amiga dela lá ia ficar no purgatório até Jesus voltar. Não sei o que é que essa pobre fez. Maria Amália, parece. Era prima, amiga lá da vila. E a fulana está no céu. E a Maria vai estar no purgatório até o fim do mundo. Se você não quer ser companheiro dessa Maria que está lá no purgatório, até o fim do mundo, comece hoje a perdoar. Além de que a falta de perdão traz doenças físicas e psicológicas, sérias e graves. E eu já expliquei aqui, um dos demônios mais difíceis de expulsar é o demônio do ódio. É um dos capetas que dá trabalho para o exorcista expulsar, é o demônio do ódio. Mas, padre, como é que eu posso esquecer? Padre, pelo amor de Deus, além de tudo, eu ainda tenho que perdoar. Meu Deus, além de tudo, não. É tua libertação. Porque quem não perdoa anda com a pessoa para cima e para baixo. Né? Vem cá, Júnior. Júnior está com raiva de mim desde aquela noite. Tá, gente? Então não. Mas Já perdoei que não quero ir pro purgatório, não. Mas também não apareceu nada, né? Não, bom. Apareceu? Continua. Ó. Quem não perdoa, ó, como é que faz, ó? Ah, que essa chuva hoje é culpa do junho. Esse calor todo é junho. Porque junho desgraçou minha vida. E a pessoa anda com o junho, né, dela, a vida toda, para cima e para baixo. Junho choveu, junho faz estar quente. Eu não sou feliz por causa de junho. Eu não me casei por causa de junho. Eu não progredi na vida por causa de junho. Sabe o que é perdoar? É olhar para junho e dizer: junho, você está livre, meu irmão. Vá em paz. Deus fica só brincando, manda um pingo aí. Escuta. Quem tem dificuldade de perdoar, procure a Lia e o Ministério de Cura, esse pessoal da Bata Amarela, para fazer cura interior e se libertar. Peça a Jesus que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Página 12, lá embaixo. O Senhor quer, vamos juntos, o Senhor quer que confiemos em sua misericórdia. Quando pecamos, Ele não deseja que caiamos no desespero. Ele sabe que não nos fará bem carregar culpa, raiva e vergonha. É possível que Deus me perdoe de todos os meus pecados? Claro. Já ouvimos a palavra. E ele no diário, terminando: desejo a confiança das minhas criaturas. Exorta as almas a uma grande confiança na minha inconcebível misericórdia. Quanta dor me causa a falta de confiança em minha bondade. Os pecados que me ferem mais dolorosamente são os de desconfiança. Diário 10:76. E chega a declarar, olha o que Jesus declara: eu mesmo faço-me dependente da tua confiança. É muita bondade de Deus. Jesus
eu confio em vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.